fala Hélio Giordano e a gente está de volta para falar de quê? Dessa famosa geografia de Belo Horizonte, né? Que vai te ajudar muito em vários concursos, né? Em vários processos seletivos também que você vai tentar. Mas antes de começar, a gente tem que lembrar o quê? De deixar aquele like bacana aí pra gente, né? Fazer a sua inscrição também no canal. Lembre-se, ó, faz a inscrição aqui embaixo, né? Deixe seu like, ative a notificação, porque isso é importante demais. Então, fique esperto com isso. E ainda tem o quê? Um benefício do LJ Concursos. Qual que vai ser o benefício? Além de estar recebendo essa aula gratuita, né? Ó, para você ver. Aula gratuita com questões exclusivas, né? Questões exclusivas aqui do LJ Concursos. Fazendo aquela inscrição, ativando a notificação, deixando seu like. Tem aqui na descrição do vídeo o nosso material de apoio, né, dessa aula, então você não precisa ficar mais anotando essa aula, então a gente tem o material de apoio aqui na descrição, aqui embaixo, e tem também o grupo de questões, né, então a gente vai ter o grupo de questões, então você faz a inscrição e entra no grupo de questões do WhatsApp, mais um grupo exclusivo, então vão ficar esperto com isso aí, não deixe passar essa oportunidade. Então a ideia nossa é trabalhar para a sua aprovação. Lembrando também que gostou do vídeo, achou bacana, compartilha, né? Compartilha com seus amigos, compartilha aí com seus primos, seus parentes, compartilha com o namorado, com a namorada. Então faz esse compartilhamento, por quê? Para esse vídeo chegar a mais pessoas e para você aprender de maneira mais tranquila. Então lembre, né? Descrição do vídeo, material de apoio. Você vai ter também grupo de questões exclusivas, né? Lembrem, deixar o seu like, fazer o quê? Ativar a notificação e se inscrever no canal. Então, vão lá agora, né, para fazer o quê? Vão fazer questões específicas e exclusivas que só o LJ Concursos tem. Vamos falar, então, mais uma vez dessa geografia de Belo Horizonte, né? Muita gente fala assim, ai, mas tem hora que você fala muito em relação a isso específico. Gente, muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento específico, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento amplo sobre Belo Horizonte. Então, a gente vai falar mais calmo, né? Mas vamos ficar esperto em relação a alguns pontos de Belo Horizonte. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai ver, ó. Quando a gente trabalhar em Belo Horizonte, a gente tem que observar e nunca esquecer que ela é separada em 9 regionais. É colocar aqui para você, porque normalmente as cidades do interior, de Minas, no caso, né? Interior de Minas, interior o quê? Do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, muitas cidades do interior, se a gente for falar de todas as regiões ou todos os estados, aqui a gente vai ficar a noite inteira, o dia inteiro, né? Vai ficar 24 horas falando e a gente ainda não vai conseguir falar de todas as cidades. Então vamos ficar esperto em relação a isso. Belo Horizonte, ela é dividida em 9 regionais. Cidades do interior, normalmente você não tem uma regional. O que seria uma regional? Vamos pegar aqui e fazer um desenho, ó. Você que vai fazer uma prova de cidade igual Belo Horizonte, imagina que isso aqui é Belo Horizonte. Ah, mas o desenho tá parecido. Gente, é só imaginação. Vamos usar uma imaginação aí. Pá! Isso aqui é Belo Horizonte. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Nós vamos pegar a cidade, né? Vamos pegar a cidade, dividir aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se agora deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pegar essa aqui, 9, né? Então, Belo Horizonte, ela dividiu o quê? A cidade em 9 regionais. Então, as regionais, elas vão ser basicamente o quê? Elas vão ser basicamente como se fossem subprefeituras, centros administrativos específicos de todos os pontos da cidade. Então, quer dizer o seguinte, que pode ter um problema em uma determinada regional que não é o mesmo problema da outra. Cidades no interior que eles gostam muito é asfalto, né? Ah, eu quero asfalto nessa região, eu quero asfalto nessa, eu quero asfalto. Não, pode ser que no caso aqui específico de Belo Horizonte, uma área seja asfalto, uma área, um bairro novo, então um bairro que necessite de asfalto, mas pode ser que o outro seja relacionado à educação, pode ser que o outro seja relacionado ao lazer. Então, para isso que existe essa divisão em Belo Horizonte. Então, vamos ficar esperto em relação a essa característica específica, né? Belo Horizonte é dividido em regionais. Lembrem aí, faça sua anotação, 9 regionais, né? Essa separação tem como objetivo atender às necessidades de cada localidade e definir programas e ações específicas em diversas áreas. São elas, olá, letra A, lazer, saúde e educação. Letra B, vamos tirar isso aqui, ó.
saúde, esporte, lazer, estrutura organizacional e educação. Letra C, saúde, esporte, lazer e educação. E letra D, educação, saúde e esporte. Aí, muita gente vai perguntar, né? Ficar esperta. Me lembre que vocês podem deixar comentários nos nossos vídeos, né? Nós vamos responder, os professores vão responder para vocês, né? Tirar algumas dúvidas, mas lembrem, toda semana tem publicação de vídeos novos. Vamos observar. Elmi, quais regionais que a gente tem em Belo Horizonte? Ó, vou deixar anotado aqui para vocês. Eu tenho Barreiro, eu tenho Pampulha. O que mais? Tem regional Barreiro, Pampulha, Nordeste, Oeste, Centro-Sul. Quantas que deu aí? 1, 2, 3, 4, 5. O que mais que vai estar faltando aqui, ó? Vou colocar aqui também regional Norte. Barreiro já foi? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente já foi 6. Leste, 7. Venda Nova, 8. Vai faltar alguma? Qual será a que vai estar faltando aqui? Ó, quando a gente olha, eu tenho Barreiro, Pampulha, Nordeste, Oeste, Centro-Sul, Norte, Leste, Venda Nova e Regional Noroeste. Beleza? Então essas são as regionais que a gente tem. Então, cada regional dessa aqui pode ter um problema específico e esse problema específico é resolvido de que maneira? Da maneira administrativa. Cada uma tem uma sedezinha administrativa, né? Uma sede administrativa e eles entram em contato direto com a prefeitura e a prefeitura ela vai realizar o que for necessário para resolver o problema. Então, nesse caso aqui específico, ela busca resolver todos os problemas que sejam relacionados à saúde, a esporte, a lazer e a o quê? Educação. Então, vão lembrar, elas fazem parte de uma estrutura organizacional. Então, ela vai fazer parte de uma estrutura organizacional de Belo Horizonte. Lembrem disso aí, né? As regionais fazem parte disso. E essa estrutura organizacional, ela é para resolver problemas relacionados à saúde, esporte, lazer e educação. Então, fiquem espertos nisso aí. A gente já vai marcar aí, ó, letra C. Ah, Elmi, por que eu tenho que entrar nesse grupo de questões seus? Porque no grupo de questões você tem esse tipo de questão aí. Além das nossas publicações, você recebe esse tipo de questões e de desafios todos os dias, né? De todas as matérias. Só a gente que tem isso, viu? Mais exclusividade. Lembrando também que você pode adquirir o link, você pode adquirir o curso completo, né? Você vai ter o link aí na descrição. Você pode adquirir o nosso curso completo também. Lembra que está na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, vamos seguir. Beleza? Então marcamos aí letra C, a gente falou de saúde, esporte, lazer e educação, beleza? Ó, mataram a primeira então, né? Tranquilinha? Então vamos fazer isso na tranquilidade, dá pra passar? Dá. Vamos pra 2 então? Ó, é muito bom falar e ouvir falar do bairro em que moramos ou em que nascemos. Nesse lugar construímos as relações do nosso dia a dia. Andando pelas ruas do bairro, é comum reconhecermos as pessoas que por ali circulam. Bacana, né? Vamos verificar de onde que vem isso aí? Isso aí é do Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, né? Das cartilhas que o Arquivo Público tem. Então, na hora que fala, ó, de acordo com a classificação de Belo Horizonte por regionais, qual delas apresenta a maior quantidade de bairros, né? Qual delas vai apresentar a maior quantidade de bairros? Vixe, nossa, a gente já falou aqui, né? Então, nesse caso, eu tenho que saber qual delas que vai apresentar a maior quantidade de bairros. Então, vamos lá? Vamos lá entender. Então, saber qual delas que apresenta a maior quantidade de bairros. Eu tenho que saber, né? Inicialmente, eu tenho que saber, a gente vai buscar também saber qual delas que seria a maior, né? Vamos entender. Mas e se eu falar para vocês agora qual que é a maior, pode ser que lá na frente eu mate uma questão, né? Para vocês, ai, não posso fazer isso ainda. Mas vamos ficar esperto aqui. Essa, vou dar uma dica aí, ela é a regional mais antiga. Ela é caracterizada ainda, né? É falado que essa regional, ela existe, né? Essa área da regional, antes mesmo da fundação da cidade. Então, antes da fundação da cidade, já existia essa área da regional. Por quê? Porque ela vai originar, lembrem, de antiga fazenda que tinha ali naquele espaço, né? Então vamos verificar aqui quais alternativas que eu tenho. Ó, eu tenho a Pampulha com 57 bairros,
região Nordeste com 45, Barreiro com 72 e a Leste com 85. Né? Então a gente já tira duas, né, de estado, que é a Pampulha com 57 e a Nordeste com 45. Então essas duas elas já vão sair. Né? Ah, mas é porque está errado? Nesse caso aqui, por quê? Porque vai estar errado com quantidade. Aliás, essa quantidade ela está correta, né? Mas ela está correta, mas em compensação, quando a gente fizer a comparação em relação ao Barreiro, aí a gente verifica o quê? A gente vai verificar que no caso específico do Barreiro, a gente tem 72 bairros, né? Lembrem o quê? Lembrem, basicamente, que quando a gente falar dessas áreas, dessa nova criação de bairros, a gente tem que lembrar nada mais, nada menos e não deixar de fora também o novo plano que a gente tem, né, o novo plano diretor, novo plano de utilização do solo de Belo Horizonte. Por quê? Gosta de cair em prova? Gosta. Já caiu anteriormente em provas? Já. Vai cair novamente? Vai cair novamente. Então, o que acontece? Esses novos planos diretores, eles servem exatamente para quê? Para distribuir, né, esses bairros, para liberar algumas áreas e para evitar muitas vezes que tenha esses aglomerados, vamos dizer, essas favelas, essas áreas que podem prejudicar o crescimento ordenado da cidade. Então, especificamente em Belo Horizonte, a gente tem o que? Um novo plano diretor. Então, o novo plano diretor, ele busca a reorganização do solo. Quer dizer que da maneira que está, não vai ficar, não. Quer dizer que você vai pegar o modelo que você tem e trabalhar em cima desse modelo, certo? Então, vamos lembrar aqui, nesse caso específico, Barreiro com 72. Já fizeram a anotação suas aí? Ah, mas você falou que ela é mais antiga que a cidade? Falei, ela é mais antiga do que a própria criação de Belo Horizonte, porque ela data da época da época do Curral del Rei. Então ela vai datar dessa época, porque era uma área de fazenda. Lembram disso? Então deixa anotado aí para vocês que é uma dica também que pode entrar lá naquela parte de história, né? Então ficamos espertos em relação a isso. Belo Horizonte também tem algumas características importantes e contrastantes quando a gente falar sobre a questão de IDH, né, sobre Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vai falar sobre isso. A questão do novo plano diretor é uma maneira até organizacional para que não aconteça tanto essas disparidades em relação ao quê? Em relação ao uso do solo, em relação à questão do Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos ficar espertos porque vários editais vão cobrar de vocês sobre esse novo plano diretor. E muita gente fala, ai, tá enrolando isso. Gente, presta atenção, é novo plano diretor, se tá em editais, vai cair. Então você tem que ficar esperto. Se tá no edital da guarda, vai cair o novo plano. Lembre que ele faz parte também das retificações. Então, trabalhar a parte organizacional é importante. Os planos diretores, existe um plano para a cidade e existe um plano para cada regional. Para cada regional tem um plano também, porque lembre, o problema de cada regional é diferente. Então abra o seu olho nisso aí, né? Principalmente aqui na prova da Guarda Municipal, beleza? Muita atenção nesse caso. Vamos lá, OA3, o que a gente vai falar aqui na questão 3? Ó, de novo, Belo Horizonte é dividido em 9 regionais. Essa separação tem como objetivo atender às necessidades de cada localidade e definir programas e ações específicos em diversas áreas, como saúde, esporte, lazer e educação. Isso aí a gente já sabe, a gente já viu na primeira questão, né? Aí vocês já matariam, por isso que eu não quis adiantar para vocês. Porém, essas regionais apresentam características e problemas diversos entre si. Dentre as regionais da capital, qual delas apresenta a maior dimensão territorial? Eu estou falando só do espaço territorial. Eu vou falar o quê? Eu estou falando só no caso específico aqui do espaço. Eu vou falar do quilômetro quadrado. Eu não vou falar de habitante por quilômetro quadrado. Lembrem que eu estou falando de quilômetro quadrado. Lembrem que eu não estou falando, basicamente, eu não vou falar de quê? De habitantes por quilômetro quadrado. Porque muita gente vai ficar daqui a pouco, vai cornetar. Ah, por causa disso, gente, abre o olho. Quando você tiver quilômetro quadrado lá na prova, eu levo em consideração somente a
área. Levar em consideração quilômetro quadrado é a área. Lembra disso, anota. Então, por exemplo, se eu falei o quilômetro quadrado, eu levei em consideração somente o espaço físico. Se eu falar habitante por quilômetro quadrado, eu levo em consideração o que a gente chama de densidade demográfica, né? Densidade demográfica, que aí é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Lembre que esse é o índice variável. Índice variável, já anota aí. Aí eu já apressei, já adiantei mais uma dica para vocês, né? Só aqui que vocês vão ter essa facilidade. Beleza? Já curtiu aí? Né? Já deixou o seu like? Fez a inscrição? Não esquece, é de graça, gente, fazer a inscrição. E também, se você não fizer a inscrição, é ruim, porque dá trabalho a gente fazer conteúdo, criar conteúdo para o YouTube, dá muito trabalho. Então, a gente está criando esse conteúdo para facilitar e para ajudar você nas suas provas, né? Então, para isso que a gente está criando o quê? A gente cria esse conteúdo exclusivo. Depois que a gente colocar aqui, muita gente vai copiar, mas até agora é exclusivo, né? Já olha a data aí, beleza? Vamos seguir então. Regional Barreiro é a maior regional, apresentando 153,6 quilômetros quadrados. B, Regional Nordeste é a maior regional, apresentando 39,46 quilômetros quadrados. Regional Barreiro é a maior regional, apresentando 53,6 quilômetros quadrados. E a Regional Leste é a maior regional, apresentando 27,98 quilômetros quadrados. Aí você fala, alguma coisa aí, tem alguma pegadinha. Qual pegadinha que seria aqui especificamente? Galera, no caso específico aqui, a maior regional vai ser a Regional Barreiro. Não necessariamente porque tem a maior quantidade de bairros, não necessariamente, não existe muito essa relação não, mas a gente tem que ficar esperto com algumas pegadinhas. Beleza. Ela é a maior regional? É, mas na hora que eu falar em questão de ser a maior regional, ela não é 153 igual na letra A, não. Né? A gente colocou lá na letra A 153,6, né? Então, ela é o quê? Lá na letra C, com 53,6 quilômetros quadrados. Então, já faça a anotação aí. Então, a gente vai para a letra C, né? A gente vai para a letra C. Regional Barreiro é a maior regional, apresentando 53,6 quilômetros quadrados. E depois, qual que seria a segunda? Ó, vou colocar aqui para vocês. A segunda é a Pampulha, né? Em torno aí de 51, mais ou menos em torno de 51,1, se não me engano, 51,1 quilômetros quadrados. As outras eu vou colocar aqui só em ordem, viu? Só em ordem aqui para vocês. Ó, depois eu vou observar o seguinte, vamos lá, Nordeste, terceira Nordeste, depois eu tenho Oeste, beleza? Já fizeram a anotação? Depois eu tenho a Norte, né? No caso, a Norte é a quinta, Centro-Sul vai ser a sexta, isso aqui, gente, a gente está considerando só extensão territorial. Beleza? Não esqueçam. A leste é o quê? A leste é a nona. Opa, já ia colocar 90 aqui, mas a leste é a nona, né? Extensão territorial. Beleza? Então ela é pequenininha, a regional leste. E a Venda Nova, Elmer? Venda Nova é qual? Venda Nova é a Venda Nova é a oitava. E faltou qual? A Noroeste. Noroeste vai ser, então, qual que tá faltando aqui? A sétima. Né? Então, primeira em extensão, vou anotar aí Barreiro, segunda Pampulha, terceira Nordeste, quarta Oeste, quinta Norte, sexta Centro-Sul, sétima Noroeste, oitava Venda Nova e a nona Leste, Regional Leste. Dessa maneira, está dividido o quê? A ordem das regionais quanto à extensão. Então, estou considerando aqui, nesse aspecto, somente o ponto de vista físico. Lembra disso, aquela questão física relacionada a território, certo? Beleza? Beleza, então vamos seguir. Vamos verificar o quê? Se tem mais pegadinhas aqui, né? Vamos verificar se tem pegadinhas, mais algumas questões. Opa! Vamos lá, então, ó.
Um dado curioso, porém chama a atenção. Belo Horizonte tem... Ué, o que será que Belo Horizonte tem? Tem um espacinho ali. Bairros que estão em mais de um regional. Quantos bairros que serão? Destes, mais um tracinho, se encontram no limite entre as regionais Leste e Centro-Sul e outros 4 entre a... entre a tal e tal. Então a gente tem 4 lacunas aí para completar. Qual a opção abaixo completa as lacunas? Eita. Né? Então vamos verificar aqui. Vamos verificar basicamente, né? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Olá, eu tenho. Vou ter aqui especificamente. Vamos ver o que a gente completa aqui, ó. Um dado curioso, porém chama a atenção. Belo Horizonte tem... Vixe, quantos bairros que seriam? 15, 10? Quais as opções ali que dá pra gente? 20, 24, 15 e 18. E aí, vocês iriam em qual, né? Vai imaginar lá na hora da prova, aquele negócio todo, aquela dúvida, né? Nossa, gente, o que a gente faz aqui nesse caso específico, né? Vão até apagar isso aqui, porque a gente vai precisar fazer uma análise, né, mais minuciosa em relação a isso. Então a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, mais criteriosa, né? Nesse caso aqui, vamos completar então, ó, especificamente, vamos lá, se eu falar aqui, se eu considerar 3, então a gente já começa a falar o seguinte, vamos começar ali a verificar com 3, 5, vamos fazer as substituições? Vamos, mas a gente não vai precisar fazer isso, sabe por quê? Porque eu já vou dar a dica para vocês, quer ver? O que a gente faz? O dado curioso chama a atenção. Belo Horizonte tem 24 bairros que estão em mais de uma regional, né? 5 destes, 5 se encontram no limite entre as regionais Leste e Centro-Sul e outros 4 entre Pampulha e Centro-Sul. Nossa, mas é só isso nesse caso aí? Galera, vamos ficar esperto aqui com o seguinte, ó. Quando você pega o mapa, quando você vai pegar o mapa e vai verificar a questão de Pampulha e Venda Nova para essa divisão, você tem que verificar que o espaço entre elas seria muito grande. Beleza? Pampulha e Centro-Sul, tudo bem, mas você teria uma quantidade, nesse caso específico, você vai ter uma quantidade, o quê? Maior também, porque eu tenho essa relação, lembrem aí, na Centro-Sul, vamos voltar aqui, na Centro-Sul, quando eu falar da Centro-Sul, eu vou ter o quê? Especificamente, na hora que eu falar Pampulha e Venda Nova, eu vou observar que eu tenho só 4 bairros, né, que vão manter essa relação, né, entre a Pampulha e Venda Nova, eu vou ter 4 bairros, então, por causa também da distância, esses bairros eles têm que ser muito grandes, né, vamos dizer assim, e se eu for pegar 24 bairros para fazer a divisão, elas ficam mais complicadas, né, então lembrando o seguinte, quando eu pegar toda a Belo Horizonte, 24 bairros, lembrem, em toda a BH, 24 bairros estão em mais de um regional, então 24 bairros estão divididos entre regionais, destes, eu vou ter lá 5 estão entre Leste e Centro-Sul, e outros 4 entre o quê? Entre Pampulha e Venda Nova. Então, nesse caso aqui específico, a gente tem que ficar esperto por causa de quê? Nesse caso, eu tenho que ficar esperto porque aqui, só que nesse caso ali, 5 mais 4 já foram 9. Então, vão sobrar ali dos 24 menos 9. Então, a gente vai ter 24 menos 9, a gente vai ter 15, né? Então, que vão estar distribuídos. Então, a gente fica muito esperto em relação a isso aí, né? Esse tipo de questão. Beleza? Vamos seguir, então? Anotaram? Então, a gente já fez a anotação aí. Lembrem que a anotação aí nossa vai ser letra B, né? Até agora, como é que ficou nossa divisão? Vamos aqui só para ver se vocês estão acompanhando mesmo. Primeiro, então, a gente ficou de lado de letra C. Segunda, a gente ficou de letra C. Terceira, a gente também ficou de letra C. Quarta, a gente ficou de letra
B, beleza? Então a gente vai verificar o quê? Ah, uma questão agora, então até agora, ixi, mas eu não acompanhei o meu gabarito, não tem problema não. Lembre, você acompanha a aula, aprendeu aqui direitinho, você também tem um material de apoio aí na descrição do vídeo, certo? Então vamos seguir aqui, ó, Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é o IDH, né? O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, como que eu preciso fazer o quê, né, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano? Eu vou calcular aqui, ó, renda, né? Eu vou calcular o quê? Vou calcular o que mais? Educação e vou calcular a saúde. Então eu calculo o IDH através do RES. Que é isso? Que é o RES? Né? Vai ser renda, educação e saúde. Né? Então eu calculo através do RES. Renda, PIB per capita, educação, né? Eu vou calcular basicamente o quê? Você calcula com base no nível de formação dessa população. Lembrando que no caso específico eles pegam como base, e aí é pegado como base a questão do analfabetismo, né? Quanto menor o analfabetismo, então você considera, eleva o nível de educação. Quanto maior a quantidade de pessoas que têm acesso ao nível superior, melhor a qualidade da educação. E a saúde, a saúde é calculada o que além do acesso à saúde, anotem aí, você vai ter também expectativa de vida ao nascer, né? Então a expectativa de vida do brasileiro está mais de 70 anos, então pode ser que esses indicadores, eles tenham alguns problemas, então vamos lembrar disso. Quando a gente falar de Belo Horizonte, a gente vai falar de um IDH, o quê? De um IDH considerado alto, né? Belo Horizonte é uma capital de IDH considerado alto, mas agora a gente vai verificar algumas disparidades. Lembrem aí, a gente vai considerar algumas disparidades que acontecem na capital de Minas, né? Vamos lá, o IDH é uma unidade de medida utilizada para aferir, né, o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. Né? O RES, ali o RES, renda, educação e saúde, não importa a ordem não. Com base nessa informação, qual a regional apresenta os bairros com melhor IDH da capital? Olha que bacana, com o melhor IDH da capital. Galera, existe também, além do IDH, existe uma coisa chamada IDH-M, né? Muitas vezes cai em prova o IDH-M. O IDH, normalmente, ele gosta de calcular a questão do país. O IDH-M, ele calcula, normalmente, os dados relativos aos municípios, né? Então, os municípios. Quem calcula o IDH do país é a ONU. Quem calcula o IDH-M vai ser o instituto responsável, lembrem aí, o instituto responsável pelos dados gerados no país, né? Os institutos, os dados estatísticos. Quem é responsável pelos dados estatísticos no Brasil? O IBGE, que calcula o IDH-M. Então, vamos verificar aqui, nesse caso específico, como que a gente calcula o IDH aqui de BH, para a gente saber o quê? Os bairros, né, que tem melhor qualidade, nesse caso, em relação ao IDH. Beleza? Vão identificar o bairro, não, a região, né? Vamos falar da região. Nesse caso específico, nós vamos verificar. Ó, se a gente for olhar aqui, Leste, Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul, de estado você já marca, pá, eu já vou na Centro-Sul. Por quê? Porque eu tenho a área do hipercentro, porque eu tenho a área o quê? Eu vou ter áreas onde circula uma maior quantidade de dinheiro, áreas onde eu tenho um valor aquisitivo, né, bem maior, áreas onde o aluguel é maior, áreas onde os imóveis são mais caros. Então isso aí, beleza, você vai imaginar. Não, então é a região Centro-Sul. Bacana, você está errado. Não, você está exato. Então você marcou na resposta correta. Centro-Sul, beleza? Então quer dizer que meu pensamento ele tá certo, Elmer? Tá certinho. Mas aí a gente vai verificar o quê? Alguns pontos que são importantes. Quais são os principais bairros aí com IDH melhor? Ó, a gente vai considerar aqui Lourdes, né? Santo Agostinho, vou colocar aqui os bairros que tem o melhor IDH, né? Os melhores IDH lá da capital. O bairro, será que vai caber aqui? Funcionários. Galera, coloca aí pra vocês funcionários, né? Coloca ali funcionários.
Savassi, Mangabeiras. Beleza? Olha lá, quantos que já foram? 1, 2, 3, 4, 5 bairros, né? Cruzeiro. Ah, mas esse bairro com esse nome também tinha que ser bom, né, gente? Não tem jeito, né? Aí você tem o Belvedere. Lembrando que vários locais, né? Vários locais do interior tem bairros também que chamam de Belvedere. Vão ter condomínios que chamam de Belvedere, com o nome Belvedere exatamente para o quê? Copiar pelo menos o nome do grande bairro aí da capital, beleza? E também é falado o quê? Serra. Então esses bairros aqui são os melhores. Gente, Serra não é o aglomerado, beleza? Aí eu vou escrever agora em vermelho para vocês. Esses são os melhores IDH. A gente tem IDH aí próximo ao IDH da Suíça. Olha que bacana, você tem IDH de país totalmente desenvolvido, próximo aos melhores IDH que tem do mundo. Só que do outro lado, tipo, você passa atravessando uma rua, você vai ter IDH parecendo IDH da África do Sul também. Então, tem que ficar esperto porque existe essa diferençazinha, né? Quando eles fazem pesquisa de IDH, na hora que fala do Belvedere, eles vão falar, nossa, nessa área tem várias piscinas, várias quadras poliesportivas, então é um bairro de nível intelectual, um bairro de expectativa de vida bem maior, porque a qualidade de vida lá é bem melhor do que em outros lugares, certo? Vão ficar espertos então. Em vermelho eu vou colocar o quê? Os bairros que tem o pior IDH, que vão ser especificamente as vilas, né? Eu vou ter aqui, eu vou colocar só V, viu? Aí vocês vão saber que é Vila Índio, né? Vila Jardim São José. DH aqui, galera, ele é tipo de 6 para baixo, né? De 6 para baixo. 6 não, 5.99 para baixo. Então o DH aqui é bem baixinho ainda, porque não vou chegar à questão de renda, né? Você vai ter baixa renda, você vai ter nível educacional baixo, então muitas vezes você não vai ter também acesso a serviços básicos de infraestrutura e isso derruba, né? Joga a qualidade de vida lá para baixo, expectativa de vida. Qual mais? Só esses? Não, eu tenho aqui Vila Anjos. O que mais que a gente pode colocar aqui? A Vila Inestã. Tem gente que fala Vila Inesta, né? Aí é escrito dessa maneira, viu? Então, faz o quê? O que falta aqui? Ó, o Acabamundo. Vila Acabamundo também, né? Aparece em prova só como Acabamundo, ou pode aparecer também como Vila Acabamundo. Qualquer uma das maneiras para vocês têm que aceitar, beleza? E o famosão de todos, né? Que é o aglomerado. O aglomerado da Serra. E as galeras vão ficar muito espertas, porque pode cair, né? Pode cair na prova para vocês só vilas e pode cair também falando sobre aglomerado. Beleza? Então, lembrem, as partes que estão em azul são os melhores índices de desenvolvimento humano. A parte em vermelho são os piores índices de desenvolvimento humano lá da capital, né? Então, ficar esperto em relação a isso. Beleza? E a gente vai ter o quê? Vão ter o melhor índice de desenvolvimento humano lá na regional Centro-Sul. Lembrem disso, beleza? Então vão apagar aqui, lembrou? Já deixou o seu like, né? Já deixou o seu like aqui embaixo, já fez inscrição no canal, já ativou a notificação para toda semana você já receber o quê? Receber o nosso material, lembra? Receber o nosso material, o vídeo que é publicado, você vai receber, né? Tem aqui também o grupo de WhatsApp, o grupo de questões específico de WhatsApp, tem aí também o link para você adquirir o curso completo, né? O curso de conteúdo, então vão ficar esperto demais, vão sair na frente. Gostou? Faz o quê? Compartilha, né? Faz o quê? Compartilha. Então fique aí, ajuda um colega, então vão ficar esperto aí com isso, beleza? Lembrem aqui, a farda é sua e a vaga é nossa.